Peço que você abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo de número 26, amém? Livro de Mateus, capítulo de número 26. Vamos ler juntos? Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro, cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele. Para que este desperdício? Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, disse-lhes: por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes, pois derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para memória sua. Amém? Podeis sentar, que o Senhor possa nos direcionar e nos usar para a sua honra e sua glória. Amém? Que maravilha, meu irmão. Estava lendo essa passagem há umas 2 semanas atrás e ali o Senhor falou grandemente comigo sobre esse ato tão lindo dessa mulher, intitulada aqui como Maria de Betânia. O contexto dessa passagem é um momento em que Jesus está prestes a ser entregue para ser crucificado. A Bíblia vai nos revelar nos versículos anteriores que o próprio Jesus avisa os seus discípulos, dizendo que dali a 2 dias seria entregue para ser crucificado. A Bíblia diz que Jesus ele vai então até a cidade de Betânia, aonde moravam os seus amigos, Lázaro, Marta e Maria, e ele se hospeda ali na casa de Simão o leproso. É bem verdade que provavelmente, ele já não era mais leproso, porque Jesus estava ali, na verdade, até porque os leprosos viviam separados, então ele não poderia dar um almoço na sua casa se ele ainda estivesse naquela condição. Mas aquele que tem um encontro com Cristo sempre fica diferente, na verdade. E eu creio que aquele homem já não era mais leproso. A Bíblia diz que Jesus já estava à mesa quando essa mulher chega com aquele vaso de alabastro cheio de um perfume caríssimo e precioso e derrama sobre a cabeça de Jesus. A Bíblia relata que os seus discípulos, alguns deles, começam a murmurar entre si, dizendo: por que essa mulher está desperdiçando este perfume caríssimo? Poderia ela vender este perfume e com o dinheiro dar aos pobres, como se ali fizesse uma boa ação. Então Jesus vai dizer para eles: olha, essa mulher fez uma boa ação para comigo. Irmãos, nessa mensagem nós vamos ver alguns comentários sobre essa atitude tão linda e um tanto extravagante dessa mulher, mas que revelava um profundo amor e devoção que ela tinha por Cristo. Amor esse que nós também devemos ter. Amém? Primeiro ponto, essa mulher amava mais Jesus do que qualquer outra coisa. E ela, de forma extravagante, de forma sincera, derrama aquele perfume precioso sobre Jesus, não importando o valor daquele perfume, porque para ela Jesus valia muito mais do que qualquer coisa. Uma grande lição para nossas vidas: será que colocamos o nosso amor a Cristo acima de todas as coisas? Será que de fato amamos a Cristo acima de todas as coisas? Como está o nosso amor por Cristo? A Bíblia diz que aquele que ama guarda os seus mandamentos. Temos então 3 situações de pessoas que amam a Deus. A
Primeira coisa, amar ao seu próximo. Para você amar a Jesus, amar a Deus, primeiro você tem que amar ao seu irmão. Porque não adianta dizer que amo a Cristo, que amo a Deus, se não amo quem está do meu lado. Então, para amar a Deus, eu preciso primeiro amar o meu irmão. E amar em atitudes, não apenas em palavras. Segunda coisa, para amar a Deus, eu preciso entregar a minha vida a Ele. Como nós cantamos nesse louvor, né? Eu vou gastar a minha vida diante do teu altar. A Bíblia vai dizer que aquele que quiser se salvar, perderá a sua vida. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, esse encontrará. E nós estamos aqui perdendo a nossa vida por amor do Pai. Amém? Glórias a Deus. O terceiro ponto de quem quer amar a Cristo é andar nos seus mandamentos. Como nós cantamos também no louvor, no terceiro louvor, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Será que nós temos guardado os mandamentos do Senhor? Será que nós temos andado segundo a palavra do Senhor? E a palavra do Senhor, ela nos diz em 1 João, capítulo de número 13, versículo de número 18, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Não adianta apenas dizer que amamos a Deus, se nós não demonstramos isso para Ele. E Maria foi muito feliz ao não apenas dizer que amava, mas demonstrar para Jesus o seu amor naquele ato lindo. E outrora ela também demonstrara o seu amor quando Jesus tinha visitado em sua casa. Enquanto Marta estava nos afazeres, Maria estava aos pés do Senhor. Temos demonstrado o nosso amor pelo Senhor, de fato, não apenas em palavras, em canções, em poesias, mas em verdade, em atitudes. Será que temos demonstrado o nosso amor ao Senhor? O Senhor quer de nós um amor que seja desinteressado, um amor que seja espontâneo, um amor que seja sofredor. Um amor desinteressado, aquele que você não busca ao Senhor por interesses próprios. Você não ama porque Ele vai te dar alguma coisa, mas sim por quem Ele é. Amém? Glórias a Deus. Um amor espontâneo. Você não é obrigado a amar o Senhor. A palavra do Senhor diz: eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Você precisa abrir o teu coração todos os dias para o Senhor. Todos os dias precisamos abrir o nosso coração e dizer: Senhor, eu te amo. Senhor, eu quero viver na tua palavra. Eu quero viver de acordo com os teus mandamentos. Eu quero estar na tua presença. Um amor espontâneo, tem que vir de dentro para fora. Um amor sofredor. Não amar apenas nos momentos bons, mas nas circunstâncias difíceis, nos momentos de tribulações, de adversidades. Vimos que o apóstolo Paulo, ele de fato tinha um amor sofredor. Por toda a sua vida ele sofreu pelo Evangelho. Nós víamos no carro conversando, dizendo que não existe evangelho fácil. Se é fácil, não é evangelho. E é verdade, meus irmãos. O apóstolo Paulo, no final da sua carreira, ele vai dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E essa palavra combati vem do verbo grego agonizai. Então quer dizer que a vida dele foi agonizar pelo Evangelho. A vida dele foi sofrer por pregar o Evangelho, plantar igrejas. Será que temos de fato sofrido pelo Evangelho? Ou temos vivido um Evangelho de facilidades, de conformismo, da nossa maneira? Mas o Senhor nos chama
para sermos bons soldados de Cristo, aqueles que sofrem, aqueles que pelejam pelo Evangelho. Estamos aqui nessa noite, numa noite quente. Muitos talvez estão aí curtindo algum lugar, estão na sua casa, e você está aqui adorando, glorificando, gastando a sua vida diante do altar do Senhor. Glórias a Deus por isso, meu irmão. Aleluias. Segunda coisa que temos que aprender com Maria é que Maria entendia o tempo e a oportunidade. Jesus, ele havia dito: daqui a 2 dias serei crucificado. Maria não hesitou. Talvez ela pensara na sua mente: não terei outra oportunidade, não terei outro tempo para fazer isso. Vai ser aqui mesmo, está todo mundo esperando o almoço, mas eu vou adorar o Mestre. Aleluia. E ela ali derramou aquele perfume puro na cabeça do Mestre. Você tem entendido o tempo e a oportunidade? Você tem usado o tempo em favor de adorar ao Senhor, de demonstrar ao Senhor o seu amor? Ela entendia que não havia outro momento, e além disso, ainda preparou o Mestre para a sepultura. Mas isso é um detalhe que vem depois. Aleluia. Você tem entendido o tempo? Não é mais tempo de brincarmos, na verdade nunca foi tempo de brincar. Temos visto que os sinais estão se cumprindo. E temos entendido que esse é o tempo da igreja se levantar para buscar a presença do Senhor. Esse é o tempo do avivamento. Esse é o tempo de buscar a presença do Pai. Esse é o tempo de gastar a nossa vida com Ele. Temos entendido isso? Ou temos jogado nosso tempo fora? Temos dado a primazia para Deus, o primeiro lugar para Deus. Aleluia. Temos aproveitado as oportunidades com o Pai. Ela aproveitou aquele momento. Ela sabia que não teria outra oportunidade. Talvez nós não tenhamos outra oportunidade, porque não sabemos o dia de amanhã, mas você está aqui hoje e agora. Declare o seu amor pelo Mestre, se derrame na presença do Senhor, adore ao Senhor, aproveite a sua oportunidade, seja na sua casa, no momento de oração, no momento de um devocional, seja quando você estiver ouvindo um louvor, naquele momento em que você está ali atarefado, mas coloca um louvor para ouvir, é tão gostoso, né? Se derrame na presença do Senhor, esteja na igreja por inteiro, não esteja aqui pela metade apenas do seu corpo, mas esteja aqui com corpo, alma e espírito para adorar e exaltar o nome do Senhor, porque é bem verdade, irmãos, que muitas vezes adentramos as portas da igreja com muitas preocupações e começamos a pensar no dia de amanhã, e o culto passa e nós não sentimos a sua presença, nós não ouvimos a sua voz. Mas Maria não perdia a oportunidade. O Senhor chega na casa dela, ela esqueceu da louça, esqueceu do almoço, ela falou: eu vou sentar aos pés do Mestre, porque eu quero ouvir a sua voz. Aleluia. Não perca as suas oportunidades com o Senhor. E é muito interessante, irmãos, porque a palavra do Senhor nos livros aqui que contam essa mesma história, aqui em Marcos, capítulo de número 14 e versículo de número 8, diz assim, Jesus falando: ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Olha que interessante, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Ora, é bem verdade que um corpo só é ungido para a sepultura depois de morto, mas ela ungiu com Jesus ainda em vida. É muito interessante isso,
porque ela teve uma atitude, ela não esperou Jesus ser crucificado, mas ela teve uma atitude antes que ele passasse para a morte. Você tem demonstrado o seu amor ainda em vida? E agora eu estou falando não para Deus, mas sim para o seu próximo. Você tem demonstrado o seu amor para o seu irmão? Porque, meus irmãos, a gente vê muito no momento mais difícil, né? Quando a pessoa partiu, na beira daquele caixão, muitas pessoas se debruçam, beijam. Recentemente eu fui a 2 enterros, a 2 sepultamentos, e eu vi muito essa cena, né? As pessoas beijam, né? Se debruçam sobre aquele corpo, falam que amam, que estão com saudade, e é verdade, não é mentira. Mas por que nós não fazemos isso quando as pessoas estão vivas? Porque nós não amamos em atitudes, não demonstramos. Então, meu irmão, não passe uma noite sequer sem dizer ao seu filho o quanto você o ama, sem dizer à sua filha o quanto você a ama, sem dar um beijo no seu esposo, na sua esposa. Não passe, meu irmão, uma noite sequer sem dizer para alguém que você o ama, porque você não sabe o dia de amanhã. Não espere morrer, se antecipe como essa mulher, diga para alguém, fale do amor de Deus para alguém, seja, como a palavra do Senhor diz, o bom perfume de Cristo para as pessoas ainda em vida, meu irmão. Não espere acontecer alguma coisa, demonstre o seu amor, aleluia, que nós possamos também usar o nosso vigor, a nossa juventude, a nossa vida, enquanto você estiver em vida, adore ao Senhor, demonstre a Ele, faça a obra do Senhor, a tempo e fora de tempo, aleluia, porque quando passarmos dessa vida, meu irmão, a Bíblia diz, não há trabalho, não há mais trabalho, só há descanso. Mas o momento de trabalhar é agora, o momento de se levantar é agora, o momento de orar é agora, o momento de falar do Evangelho é agora, meu irmão. É agora, antecipe-se, faça como Maria, aleluia, glórias a Deus. Terceiro ponto dessa mensagem, vamos ver que quando Maria derrama aquele perfume precioso, os discípulos, alguns dos discípulos vão começar a reclamar e dizer por que essa mulher não vendeu esse perfume. Alguns aqui disseram até o valor, por 300 denários. Olha que interessante, um denário significava um dia de trabalho. Aquele perfume valia quase um ano de trabalho. Olha isso, meu irmão. Por que não vender esse perfume e dar aos pobres? Um dos que falaram isso, foi o próprio Judas Iscariotes, aquele que havia de trair. Lá em João, capítulo de número 12, vai se dizer isso, no versículo 4. E aí no versículo 6 diz assim, isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Quer dizer que ali não havia um interesse em ajudar, mas em fazer alguma coisa, em ter alguma vantagem. Mas ainda que fosse o interesse em ajudar, em fazer a obra de Deus dessa forma, Maria teve uma atitude tão diferente, porque ela não priorizou o serviço acima do relacionamento, mas ela colocou o seu relacionamento com o Pai acima do seu serviço. Porque é bem verdade, meu irmão, que não tem como servir a Deus se nós não amamos a Ele. Não tem como querer fazer algo para Deus se nós não temos um relacionamento com Ele, se nós não alimentamos o nosso relacionamento com o Pai. O próprio Jesus entendeu que aquela ação era uma boa ação. Temos alimentado o nosso relacionamento com o Senhor? Ou temos feito a obra de Deus de qualquer maneira? É muito mais importante, meu irmão, o amor ao Pai do que o serviço a Ele. Não se esqueça de que
quando nós recebemos a salvação em Cristo, a palavra do Senhor diz que já não somos servos, mas filhos. Você é filho. Você precisa demonstrar o seu amor ao Pai. E sim, o Pai vai te usar para a sua honra e sua glória. Ele vai te usar no momento oportuno. Mas priorize o relacionamento a Deus. Priorize estar na presença de Deus. Aleluias. Maria também tinha feito isso quando Jesus visitar a sua casa. Finalizando, meus irmãos, a última coisa que reparamos nesse texto, não menos importante. Voltando lá no nosso texto base, Mateus, capítulo de número 26. Aleluias. Lá no versículo 13, Jesus vai dizer assim: em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para memória sua. Olha essa palavra, meu irmão. Jesus lança uma palavra de reconhecimento. Aonde esse evangelho for pregado, verão o que essa mulher fez. Verão a atitude desta mulher para a memória sua. Se lembrarão daquilo que ela fez, ainda que ela não estivesse mais em vida. Olha quanto tempo se passou e nós estamos aqui fazendo memória deste ato. Memória me lembra legado, herança. Qual é o legado que nós temos deixado? Do que as pessoas vão se lembrar de nós quando partimos desse mundo? Melhor ainda, quando você vira as costas, o que as pessoas falam de você? O que as pessoas falam de mim? O que nós vamos deixar para a nossa futura geração, se ela existir? Qual é a herança que você está deixando? Temos deixado uma herança de alguém que é apaixonado pelo Pai, de alguém que está na sua presença continuamente, de alguém que prega a verdade, de alguém que não hesita em falar do amor de Deus, o amor que nos salvou, que nos comprou. Será que quando nós passarmos dessa para melhor, as pessoas vão olhar e vão dizer: foi uma serva de Deus, foi um filho do Pai, foi alguém que pregou o Evangelho, que viveu na presença de Deus? Se preocupe com isso também, meu irmão. Se preocupe com o seu legado. E quando eu escrevi isso, eu quero que alguém se lembre de mim como alguém que era apaixonado por Cristo, que procurou viver em sua vontade, amando os seus mandamentos e a sua vinda. Eu estou muito longe disso, mas eu quero alcançar isso, meu irmão. Aleluia. Eu quero ser mais apaixonado por Cristo. Quantos querem ser mais apaixonados por Cristo? Quantos querem amar a vinda de Cristo, amar o Senhor? Aleluia. Todos os dias de sua vida. Meu irmão, que sejamos, como está lá em 2 Coríntios 14, 16. Versículo 2, 14 e 16. Que sejamos o bom perfume de Cristo naqueles que se perdem ou naqueles que se salvam. Seja o bom perfume do Senhor, como aquela mulher que derramou aquele perfume caríssimo. Eu quero te dizer que você pode derramar na presença do Senhor esse perfume, e as pessoas, elas vão ser alcançadas através da tua vida, através do teu testemunho. Aleluia. Através da tua vida, meu irmão, muitas pessoas serão alcançadas e o nome do Senhor será glorificado. Aquela mulher foi bem-aventurada e Jesus a reconheceu naquele momento, e nós também teremos um galardão lá na glória nos esperando. Amém, meu irmão?